Olha, tem uma daquelas perguntas que, por séculos, deixa muita gente de cabelo em pé no pensamento cristão. Soberania de Deus versus liberdade humana. Como é que essas duas coisas, que parecem totalmente opostas, podem andar juntas? É o que vamos tentar entender melhor hoje. E a grande questão é essa, né? Se Deus já escolheu, se Ele é soberano sobre tudo, a nossa liberdade é de verdade? Ou é só uma ilusão? Essa pergunta mexe com tudo. A nossa responsabilidade, a ideia de destino e até o jeito que a gente enxerga o próprio Deus. Então, bora desvendar esse mistério. Certo, então vamos direto ao ponto. Esse paradoxo todo, essa tensão, não é algo que os filósofos inventaram do nada, não. A origem está na própria Bíblia. É lá que a gente encontra essas duas verdades gigantescas, uma do lado da outra, quase que brigando entre si. E olha que exemplo perfeito disso. No Evangelho de João, no mesmo capítulo, Jesus diz com todas as letras: "Não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês." E logo depois ele fala: "Permaneçam em mim." Peraí, como assim? Se ele escolheu, por que a gente precisa permanecer? É a iniciativa divina e a nossa participação ali, ó, lado a lado. Como é que a gente resolve isso? Então, para começar a desembolar esse nó, a gente precisa dar um passo para trás e olhar para uma expressão livre-arbítrio. Sabe, a chave talvez esteja em redefinir o que a gente pensa que isso significa. Porque, vamos ser sinceros, a nossa ideia moderna de liberdade é bem diferente do que a Bíblia parece apresentar. E olha só que interessante esse contraste. A gente hoje em dia pensa em livre-arbítrio como autonomia total. Ser 100% independente e fazer o que der na telha. Mas o conceito bíblico é outra coisa. É sobre ter a capacidade real de responder a um chamado que vem de fora. Percebe a diferença? Não é sobre começar a conversa, é sobre poder responder a ela. Resumindo, então, o livre-arbítrio na perspectiva bíblica não é a faísca inicial, não é a fonte do chamado. É, na verdade, a ferramenta que a gente tem para responder. É a nossa capacidade real de dizer sim ou de resistir à iniciativa que Deus tomou. E o mais legal é que a chave para entender tudo isso está no mesmo lugar onde o problema apareceu. Lá em João, capítulo 15. Parece que a resposta estava escondida bem ali o tempo todo. Em João 15, Jesus coloca 3 verdades na mesa, e elas valem ao mesmo tempo, não é uma depois da outra. Primeiro, ele escolhe, ponto. É a iniciativa de Deus, a tal da predestinação. Segundo, ele convida, permaneçam em mim. Aqui entra o espaço para a nossa resposta, o nosso livre-arbítrio. E terceiro, ele é quem faz a coisa acontecer. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Isso mostra que a gente depende dele o tempo todo. O que tudo isso nos mostra? Que a liberdade, na Bíblia, não é essa coisa de eu sou uma ilha. Não é uma liberdade isolada, pelo contrário. Ela só existe, só faz sentido, dentro de um relacionamento. É o que a gente pode chamar de uma liberdade relacional. E para isso ficar bem claro, Jesus usa uma imagem fantástica, a videira e o ramo. Pensa comigo, um galho tem a liberdade de se quebrar e cair da árvore, certo? Tem. Mas para que serve um galho no chão? Ele só vai ter vida, só vai dar fruto, se ele permanecer conectado na videira. A verdadeira liberdade dele, o propósito dele, se realiza na conexão e não na separação. Faz todo sentido, né? Pense em outra imagem. Uma porta aberta. É Deus quem abre a porta. Isso é a graça, a predestinação. Mas alguém precisa atravessar essa porta. Essa é a nossa parte, o nosso livre-arbítrio em ação. E depois de entrar, é Deus quem sustenta a casa. Ou seja, a ação de Deus cria o próprio palco para a nossa ação acontecer. E o interessante é que essa ideia não aparece só em João, não. Ela está espalhada pela Bíblia toda. Lembra de Jeremias? Deus o escolhe antes mesmo dele nascer. Mas Jeremias tem que responder, ele hesita, ele conversa. É uma experiência real. Lá em Romanos, Paulo fala que a predestinação resulta num chamado que precisa ser aceito. E em Efésios, a eleição é em Cristo, ou seja, dentro desse relacionamento que a gente precisa escolher entrar e ficar. Beleza. E agora? Como a gente junta todas essas peças? O resultado é uma síntese, um equilíbrio que consegue finalmente harmonizar essas duas ideias que pareciam inimigas. O fluxo, então, funciona assim. Primeiro passo, Deus inicia. Segundo, Deus capacita, ele dá a condição para a gente responder. E terceiro, o ser humano responde. O ponto crucial é esse. O nosso livre-arbítrio não está numa luta contra a graça de Deus. Ele funciona dentro da graça de Deus. Um não anula o outro.
E o maior exemplo de como isso funciona na prática é o próprio Jesus. Quando ele diz, seja feita a tua vontade, isso não é uma frase de alguém derrotado ou forçado. Pelo contrário, é o alinhamento perfeito que nasce do amor. Ele tomou uma decisão consciente, em total sintonia com o Pai. Então, no fim das contas, a Bíblia não pinta o quadro de um Deus que brinca com marionetes. Mas também não pinta o quadro de uma humanidade que é dona do próprio nariz e não precisa de ninguém. A imagem é muito mais bonita. É a de um Deus que chama e de um ser humano que tem a dignidade e a capacidade real de responder sim. Essa visão relacional ajuda muito a entender a questão. Mas só para deixar uma pulga atrás da orelha, e o caso do faraó, aquele do coração endurecido lá no Êxodo? Como ele se encaixa nisso tudo? Ali parece que a tensão fica ainda maior, né? Mas essa já é uma conversa para um outro dia.